Nós temos vivido dias, parece que os nossos dias estão no vezes 2. A gente acostumou a colocar o áudio do WhatsApp lá no vezes 2. Parece que a nossa vida inteira está correndo no vezes 2. Nós vivemos um tempo de transformação, um tempo de mudanças. Nós temos visto essas transformações, essas mudanças acontecendo de maneira acelerada nos nossos dias, não é verdade? Nós vemos e olhamos para esse ano, parece que outro dia nós estávamos aqui numa quarta-feira escrevendo sonhos, escrevendo os planos, nós já estamos há 2 meses e meio do final do ano. Você percebe quando o ano está acabando, de repente você vai no supermercado e vê o panetone na prateleira, você fala, uau, o que aconteceu? Já está acabando o ano, daqui a pouquinho está chegando o Natal, o que será que aconteceu? Como passou tão rápido? Como o tempo tem passado rápido? Quantas coisas têm sido transformadas? Uma mudança de geração há uns anos atrás, de comportamento, mudanças tecnológicas no mercado de trabalho, muitas vezes aconteciam a cada 30 anos, 30 ou 40 anos uma geração. Depois nós vimos o tempo encurtando para 10 anos, a cada 10 anos o mundo passava por transformações. Hoje em dia parece que a cada 2 ou 3 anos todo o cenário muda. A maneira como as pessoas fazem as coisas, até as profissões têm mudado, muitas coisas ficam obsoletas, outras coisas novas surgem num período tão pequeno de tempo, de 2 ou 3 anos. O salmista, lá no Salmo 190, ele reflete sobre a brevidade da vida. Como a vida passa rapidamente, nós vivemos nesse mundo 70, 80 anos, e parece que a maior parte do tempo é de correria, de afazeres, é de cansaço. E os nossos dias passam e acabam como um suspiro. Mas no verso 12 o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, queridos, se somos capazes de compreender os dias que nós vivemos, contar os dias, olhar ao nosso redor e observar os sinais, compreender os ciclos na nossa própria vida, nós podemos ter um coração sábio para poder tomar as melhores decisões, para poder cumprir o propósito de Deus. Se nós podemos viver nessa perspectiva de compreender os tempos, os ciclos de Deus, tanto da nossa própria vida, quanto do mundo ao nosso redor, nós vamos poder viver de uma maneira que vale a pena. Vamos poder viver uma vida que glorifique a Deus, que produza fruto para a eternidade. E o propósito de Deus para você é que você seja abençoado, que você frutifique em todas as áreas da sua vida, tanto na sua família, no seu trabalho, onde você colocar as suas mãos, na sua vida financeira, como na sua saúde, como em cada área da sua vida, no seu ministério, na sua célula. O propósito de Deus para você é que você frutifique, que você viva a bênção em todas as áreas da sua vida. Quantos creem e recebem? Podem dizer amém? Precisamos compreender os dias, contar os dias que nós vivemos, para que tenhamos um coração sábio. Para isso, é importante sabermos que Deus tem um calendário. Deus tem um calendário. Você pode dizer isso comigo? Deus tem um calendário. Se puderem colocar o reloginho para mim, por favor. Deus tem um calendário. Assim como nós contamos os nossos dias, assim como você tem uma agenda, onde você toma apontamentos e marca o seu calendário, Deus também tem um calendário. Deus também tem uma agenda. A agenda de Deus é diferente da nossa. O calendário que nós temos, o calendário gregoriano surgiu no século XVI. A Bíblia foi escrita muito antes do que isso. E Deus tem um calendário. E esse calendário está expresso nas Escrituras. E Deus acaba marcando os períodos deste calendário através de festivais, através das festas bíblicas.
que marcam eventos do calendário de Deus. São ciclos de santificação durante o ano. Então, assim como nós contamos os nossos dias, temos uma agenda, temos um calendário, Deus também tem uma agenda, Deus também tem um calendário. O calendário de Deus é diferente do nosso. O calendário de Deus vem desde o tempo dos escritores da Bíblia, e ele é marcado por festivais, por memoriais, por ciclos de santificação do seu povo que acontecem durante o ano. Por isso, quando você olha lá no Antigo Testamento, você vê as festas do Senhor. E essas festas estão distribuídas durante o ano como uma maneira de Deus marcar tempos, marcar ciclos na vida e na história do seu povo. Cada uma dessas festas do Antigo Testamento, elas têm uma tríplice aplicação. Cada uma dessas festas, elas podem ser interpretadas e aplicadas de 3 maneiras. Em primeiro lugar, elas comemoram um evento na história de Israel. Os judeus comemoram essas festas até os dias de hoje. Os judeus têm toda uma tradição e eles comemoram essas festas lembrando do que Deus fez no passado, na história do seu povo. Agora, essas festas têm um outro significado. Elas apontam profeticamente para um aspecto da redenção de Jesus, o Messias. Cada uma das festas apontam para atos da nossa redenção e falam a respeito de Jesus. Alguns desses eventos se cumpriram, outros ainda se cumprirão. E em terceiro lugar, elas apontam para um estágio da redenção do crente. Então, elas também têm um significado para as nossas vidas como igreja. São 7 festas que nós vemos no Antigo Testamento, conforme foram ordenadas na Torá. Eu tenho aqui uma imagem com as 7 festas distribuídas na menorá, que tem 7 braços, para que possamos juntos visualizar. A Páscoa, que todos conhecem, é comemorada por cristãos também. Os pães asmos e as primícias. Na verdade, essas 3 são parte de um mesmo festival. Temos a festa do Pentecostes ali no meio e as 3 últimas festas, trombetas, o dia da expiação e tabernáculos. Essas são as festas bíblicas. Nós temos aí o capítulo de Levítico 23 marcado. Os judeus comemoram outras festas que vieram posteriormente, mas essas são as 7 festas bíblicas. Eu tenho aqui uma outra maneira de visualizar para você acompanhar comigo. As festas da primavera, a Páscoa, pães asmos e primícias. A festa do verão é o Pentecostes. Se você olhar essas 4 festas como estão aí, você vai ver que cada uma delas apontou para eventos da vida de Jesus Cristo. Elas tinham um significado e têm um significado para o povo do Antigo Testamento, para o povo judeu, mas cada uma delas apontou para eventos importantíssimos da vida de Jesus, o seu sepultamento, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição e o Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o dia em que nasceu a igreja, durante o festival do Pentecostes. Agora nós temos as 3 festas de outono, cujo cumprimento profético ainda está por vir. Trombetas, que foi a festa que tivemos na última semana, o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que é o dia de jejum e consagração dos judeus, que é sexta agora, entre sexta e sábado, e a última festa do calendário bíblico é o Tabernáculos. Essas 3 festas apontam para eventos proféticos que acontecerão na segunda vinda do Senhor Jesus. As 4 primeiras, as festas da primavera e de verão, já se cumpriram na primeira vinda do Senhor Jesus, e as 3 últimas festas dizem respeito e se cumprirão e alcançarão um significado profético na segunda vinda de Jesus. Trombetas fala do arrebatamento. O dia da expiação e tabernáculos são eventos que virão ainda, que alcançarão a plenitude do seu cumprimento nos últimos dias, na segunda vinda de Jesus. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra, pelo Deus que era, é e sempre será.
Deus tem um plano perfeito, Deus tem um plano tremendo, que vai se desenvolvendo desde os tempos antigos até os dias de hoje. Tudo o que a Bíblia disse no passado até hoje se cumpriu. Nós temos ainda eventos para se cumprir, mas nós podemos ver nos nossos dias, pelos sinais ao nosso redor, que nós nos aproximamos desses eventos que virão nos últimos dias. A festa das trombetas, queridos, que foi comemorada nessa semana, na última semana. A festa das trombetas está aí, um homem tocando uma trombeta, ela é comemorada com o toque das trombetas, com o toque do shofar. Em hebraico, Rosh Hashanah, é a festa das trombetas, e ela aponta para o arrebatamento da igreja, quando a trombeta soará, e a igreja será raptada, será tomada, será levada para o encontro com Jesus nos ares. Aleluia! Quantos sabem que nós nos aproximamos desse dia? Quantos creem? Só que nesse dia, o que eu quero mostrar para vocês hoje, já estou chegando na palavra e no significado que terá para nós hoje, para esse culto. Essa festa é quando os judeus comemoram a passagem do ano. Então, para os judeus que seguem um calendário aproximado desse calendário bíblico, o ano para eles já mudou na última semana, e é o ano de 5.785, o ano que daqui 2 meses e meio para nós, do nosso calendário, será o ano de 2025 para eles, desde a semana passada. Eles já estão vivendo este ciclo, o ano de 5.785. E eu quero trazer uma palavra para o teu coração hoje, para que você possa ter uma visão profética do significado desses dias e do que Deus deseja fazer nesse ciclo, nessa estação, na sua vida. Você está interessado nisso nessa noite? No hebraico, eu já tenho falado algumas vezes com vocês sobre isso. As letras têm um significado numérico e têm símbolos também que as representam. É uma cultura totalmente, um alfabeto, uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas as palavras têm significado, as letras representam números e também têm símbolos, têm um significado. É um raciocínio diferente do nosso, mas quando nós olhamos, o hebraico foi onde foi escrito o Antigo Testamento, grande parte da nossa Bíblia. E, queridos, a década de 80, que é essa década que nós estamos, segundo este calendário, diferente do nosso, que é a década de 2020 no nosso calendário, mas no calendário judeu, a década de 80 é representada por uma letra que você vê aí grande na sua tela, Pei, que significa boca. Então essa letra tem um valor numérico de 80 e ela tem um significado que é boca. Então nós podemos dizer que essa é a década da boca. Diga junto comigo, a década da boca. Que quer dizer que nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Nós precisamos guardar os nossos lábios das palavras negativas, guardar os nossos lábios da queixa, da murmuração e levantar a nossa voz como uma voz profética, levantar a nossa voz em oração, em intercessão, em declarações proféticas para o nosso futuro. A Bíblia diz que alguém está preso, enredado com as palavras da sua boca, que na nossa boca nós temos poder de vida e de morte, e isso é especialmente verdade na década da boca, onde você colherá aquilo que semear com os seus lábios. Então diga junto comigo, nessa década, e em todo tempo, eu tenho que cuidar da minha boca. Que tipo de palavras você tem liberado sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o seu destino? Impossibilidades, palavras negativas, de fracasso, de derrota. Deus te chama a santificar os seus lábios e levantar-se como uma voz profética para a sua vida e para essa geração. Para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor, como um profeta, como um homem, como uma mulher de Deus, que você abra a sua boca para orar, para interceder e para fazer declarações de fé, amém? Agora o número 5,
que diz respeito a esse ano, que para os judeus começou já. O ano coincide com o nosso, nós vamos para 2025, enquanto eles estão em 5.785. O ano 5 tem uma letra rei, que significa janela. Ela até parece uma janela, se você olhar aí para essa letra. E essa letra é especial, porque é a letra que aparece 2 vezes no nome de Deus, no tetragrama, que nós traduzimos como Iavé, Yud Rei, Vav Rei. 2 vezes a letra rei aparece no nome de Deus. Queridos, a letra rei é o sopro divino que aparece no nome do próprio Deus. Ela tem muitos significados, mas eu quero enfatizar nesse momento, para que você já comece a abrir os teus olhos para o que Deus está fazendo, para o final desse ano, para o começo do próximo ano. Eu quero enfatizar hoje 2 significados especiais do que Deus deseja fazer nesse tempo, nesse ciclo. Vocês desejam saber quais são? Em primeiro lugar, é um ano de janelas abertas. O que quer dizer isso? Vamos já entender. Nós já vimos que, segundo essa mesma leitura, o ano passado, ou esse ano que para nós está terminando, é um ano de portas abertas. O ano que está chegando para nós é um ano de janelas abertas. Vamos entender já o que isso significa. Em segundo lugar, é um ano de conquistar a terra da promessa. É um ano de conquistar a promessa. Você crê? Você pode declarar, já começar a abrir a sua boca para fazer declarações de fé. Diga, é um ano de janelas abertas sobre a minha vida. É um ano de conquistar a terra da promessa. Pode aplaudir ao Senhor. O primeiro ponto, as janelas abertas. Vamos entender o que isso significa. O que significam janelas abertas? O ano passado foi de portas, mas esse é o ano das janelas abertas. E eu quero declarar sobre a sua vida que vai ser ainda melhor. A letra rei representa o número 5 e tem a imagem de uma janela. A porta desse ano que está terminando representa uma transição. Uma temporada que se encerra para o início de uma nova temporada. Porém, as janelas abertas é onde as bênçãos fluirão em todas as áreas das nossas vidas. Por que janelas e não mais portas? Porque Deus está fechando algumas portas que Ele não deseja que se abram para abrir janelas de bênção sobre a sua vida. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Para Deus sempre tem uma saída, sempre tem a esperança, sempre tem um futuro, sempre tem um propósito. Deus está fechando algumas portas porque Ele deseja que façamos as coisas de forma diferente do que estamos fazendo até aqui. Muitas vezes nós queremos insistir nas portas que se fecharam. Por que Deus fechou essa porta? Por que esse contrato não fecha? Por que esse apartamento não abre? É porque Deus tem uma ideia melhor. Porque os caminhos e os planos de Deus, assim como os céus estão acima da terra, os planos e os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Portanto, não insista nas portas que se fecharam ou estão fechadas, porque Deus tem um plano melhor para você. Você recebe essa palavra no teu coração? Deus está fechando portas que Ele não quer que se abram. Porque é hora de você fazer algo diferente, de buscar algo novo de Deus para a sua vida. Não se entristeça. Quando Deus fecha uma porta, dê graças a Ele. É sinal de que Ele tem um plano melhor. Por isso o Senhor te chama nesse tempo a tirar o foco do passado, das portas que foram fechadas, ou de problemas que simplesmente não podem ser mudados, mas que nessa noite, que a partir dessa temporada, você pode colocar os teus olhos na janela que Deus está abrindo à tua frente. As janelas falam de uma nova oportunidade. Janelas falam de uma nova oportunidade.
Não podemos nos apegar a nada. As coisas estão sendo transformadas ao nosso redor. As coisas estão mudando muito rápido. Por isso nós não devemos nos apegar a tradições, a certas maneiras como fazemos as coisas passadas, porque este também será um ano, será uma temporada de surpresas de Deus para a tua vida. A letra rei que nós acabamos de ver também significa olhe, como se fosse o anúncio de algo chocante, de uma surpresa. Querido, Deus tem surpresas para você nesse tempo. Nós não conseguimos controlar muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor. Nós não conseguimos nem prever as coisas que acontecem. Você vê o noticiário, e hoje nós estávamos olhando e orando por alguns irmãos que vivem na Flórida, pelo furacão que está chegando. Eu vi agora há pouco que ele perdeu a força, e da intensidade 5 diminuiu para a intensidade 3. Nós tínhamos alguns irmãos que estavam ali não conseguindo sair, já estão abrigados também agora. Nós estávamos orando por eles. A cada dia você tem notícias diferentes na política, as guerras e tantas coisas. Por isso, querido, olha, ponha os teus olhos no Senhor. Nós somos surpreendidos pelas notícias, mas Deus está nos chamando a não nos apegar a nada e não nos acomodar no lugar onde nós estamos, da maneira como nós estamos, porque Deus está fazendo coisas novas. Já há alguns anos você tem ouvido desse púlpito, por palavra profética, pela vida dos nossos apóstolos, Deus está fazendo algo novo. Quando você olha para o livro de Isaías, ele diz, você não percebeu ainda. Portanto, que você disponha o teu coração para viver o novo de Deus. Deus está dizendo para a sua igreja, para o seu povo, nesses dias, não fiquem confortáveis, porque nós não faremos as coisas da mesma maneira que foi feita antes. Para viver a novidade e as oportunidades que o Senhor trará, quer boas, quer não, é preciso ter uma mentalidade disruptiva, pronto para desapegar do passado, para deixar para trás as portas que se fecharam, para se adaptar às mudanças, para olhar para as janelas que Deus tem adiante para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Se você tem vivido um problema que não consegue resolver, Deus está te chamando a buscar uma maneira nova, criativa, surpreendente, para poder superar as circunstâncias ao seu redor. O nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus de sonhos, é um Deus de visões. Ele é um Deus que abre o caminho no deserto, que abre rios no ermo. Deus fechou algumas portas, é verdade, mas agora Ele abre janelas que representam uma nova oportunidade, uma nova direção. A primeira vez que a palavra janela aparece na Bíblia é na história de Noé. Quando uma janela foi colocada no topo da arca. Essa é a primeira vez que a palavra janela aparece na Bíblia. Nós estamos vivendo nos dias de Noé. Mateus 24, dos versos 37 a 40, diz assim: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. A volta de Jesus, é disso que se trata este capítulo, a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus, se dará em dias semelhantes aos de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. E aí continua com uma descrição do arrebatamento. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e outro deixado. A volta de Jesus, a vinda do Filho do Homem, será em dias parecidos com os dias de Noé, em que a corrupção tomou conta da humanidade, em que a violência, a maldade, a corrupção toma conta da humanidade, e as pessoas seguem pensando que tudo vai continuar assim, seguem vivendo sua própria vida, de maneira corrupta,
com uma vida distorcida, distante de Deus, mas continuam vivendo a sua própria vida. E então, de um dia para o outro, como num piscar de olhos, como no dia em que as portas da arca foram fechadas e a chuva começou e já era tarde demais, assim será na volta de Jesus, em que a porta da salvação e da graça se fechará instantaneamente, num abrir e fechar de olhos. O Espírito Santo e a igreja serão levados. E aí, quando as pessoas se derem conta, será tarde demais. Queridos, há 1 ano, está fazendo o aniversário agora, um grupo terrorista, e você vai ver agora como a Bíblia é perfeita, e desde os tempos antigos Deus já disse tudo aquilo que aconteceria. Há 1 ano um grupo terrorista chamado Hamas fez um ataque terrível, devastador, desumano contra Israel. Agora, você sabia que a palavra Hamas está na Bíblia? Ela significa violência e ela aparece pela primeira vez nos dias de Noé. A nossa Bíblia, é claro, está traduzida em português, então nós não vemos. Mas o original, nós temos nos dias de Noé a palavra Hamas. Gênesis 6:11. Eu coloquei aqui entre parênteses para você visualizar. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de Hamas, ou cheia de violência. Essa palavra está traduzida para nós, na maioria das vezes, por violência. Mas a palavra hebraica original que você tem aí na Escritura é Hamas. É a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, quando a terra estava corrompida e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida e a humanidade se havia corrompido. No verso 13, então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de Hamas, de violência dos homens, e eu os destruirei juntamente com a terra. O que nós vemos acontecendo nesses dias é mais um sinal de que nós estamos vivendo os dias de Noé. Um grupo terrorista chamado violência, chamado Hamas, se levanta como um opositor contra o povo de Israel. Diga junto comigo, nós estamos vivendo os dias de Noé. No capítulo 8 de Gênesis, no verso 6, ao final de 40 dias, Noé abriu a janela. Está aí grifado para você ver. Noé abriu a janela que havia feito na arca. Deus disse a Noé para colocar uma janela na arca, porque ela simbolizava a esperança. Foi quando aquela janela se abriu, e primeiro um corvo foi solto, depois uma pomba. Ali estava o olhar de Noé para o céu, ali estava uma visão de esperança através daquela janela, mesmo diante da condenação, da morte que havia sido gerada pelo dilúvio. Em tempos de corrupção, em tempos de violência, em tempos de morte, em tempos de desastres naturais, havia uma janela onde Noé poderia olhar, e ali estava um canal de salvação, de esperança, de futuro. E essa mesma janela Deus coloca diante de você nesse tempo. Aleluia! É um tempo. Dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Por um tempo, Noé olhou para aquela janela e ele via apenas o dilúvio e a destruição. Mas depois de um tempo, ele viu a esperança e um novo dia surgindo. O Senhor diz para você nessa noite: não foque nos problemas, foque nas oportunidades e nas janelas que Ele abrirá para você nesse tempo. Ouça, querido, Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Ele sempre abre uma janela, um escape, mesmo diante da corrupção, da violência, dos desastres deste mundo. Talvez não no tempo que planejamos, nem da forma como nós queremos. Aí está algo que nós precisamos entender. Muitas vezes nós esperamos que Deus haja no tempo que nós queremos, do jeito que queremos. Deus nem sempre vai agir como você pensa, mas Deus sempre tem um escape. Deus sempre
tem uma janela. Deus sempre aponta um caminho de esperança. Aleluia. Deus sempre faz algo novo que nos surpreende. Depois que Noé viu que podia sair da arca, começou um novo tempo, um novo ciclo. Não só para ele, mas para toda a humanidade. Quando as janelas se abrem, elas dão início a um novo ciclo e uma nova direção. Melhor do que pensávamos, porque inicia um novo tempo. Quantos podem entender a voz profética de Deus para a sua vida hoje? Um novo ciclo, uma nova direção, um plano ainda melhor começa nesse tempo na sua vida. Quando você acorda de manhã cedo, você fecha as janelas à noite, não é verdade? E quando acorda cedo, o que você faz? Vai lá e abre as janelas para entrar um sopro, entrar um ar, não é verdade? Para penetrar a luz do sol. E aí é anunciado um novo dia. É esse novo dia, é esse sopro divino, é esse refresco que Deus deseja fazer no seu povo nesse tempo. Para isso você precisa ter a sua mente aberta, para captar no Espírito, na palavra de Deus, a direção que Deus tem para a sua vida. Você pode repetir assim comigo, uma declaração profética nessa noite? Senhor, mais forte, Senhor, abre as janelas de oportunidades e possibilidades para mim. Eu procurarei por janelas abertas. Senhor, fecha as portas erradas, mas abre as janelas certas. Eu não vou focar mais no passado. Eu não vou focar nas portas fechadas, mas eu vou procurar a janela aberta. Eu acredito, eu creio naquilo que está por vir. É um novo dia na minha vida, e o que virá é melhor de tudo que foi até aqui. Você crê pela fé? Dê um aplauso ao Senhor. Nós estamos falando que janela significa nova oportunidade. E janelas significam também o sopro divino. Deus tem janelas de novas oportunidades e Deus tem janelas de sopro divino sobre a sua vida. Eu já falei no começo, a letra rei representa o sopro de Deus, o ar de Deus, o fôlego de Deus, uma brisa refrescante. Quando nós abrimos a janela, abrimos para receber o ar fresco. O Senhor deseja trazer sobre a tua vida nesse tempo o sopro do Espírito, um refrigério que te dará direção e te guiará para algo novo. Quando nós recebemos o sopro do Senhor, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, o impossível se torna possível. Quando recebemos o sopro de Deus, nós recebemos poder para poder avançar, para poder conquistar, para poder realizar aquilo que até então parecia impossível. Lembram-se, no início, a terra era sem forma e vazia, mas pela palavra do Senhor, pelo seu fôlego, pela sua palavra, pelo seu Espírito, tudo foi feito. O homem, quando foi criado, ele recebeu de Deus o fôlego, o sopro de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. O Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Uma vez que o Senhor sopra sobre nós o Espírito de Deus, nós temos poder do alto para poder realizar o impossível. O Senhor te chama a ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo nesses dias. Diante de tantas notícias, domingo teve eleição, você fica olhando e fala, em quem que eu vou acreditar? Um fala mal desse, o outro fala mal do outro, o outro fala mal do outro, e um fala em quem eu tenho que acreditar? O que eu tenho que fazer? Quantas vozes nós ouvimos?
Nós precisamos ser homens e mulheres guiados pelo Espírito de Deus. Somos filhos de Deus quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Um sopro de Deus virá sobre a tua vida nesse tempo. Deus quer te encher com o Espírito Santo e com poder, para que você tenha ousadia para ir adiante, ousadia para fazer coisas novas e ousadia para testemunhar. Quantos têm ouvido a palavra de Deus aos domingos? Ousadia para poder ser um instrumento de salvação, de bênção, para levar o seu testemunho para aqueles que estão ao seu redor e aonde o Senhor te enviar. No Antigo Testamento, Deus soprou sobre Sara e Abraão para que eles se tornassem pais de nações. Vocês sabem que tanto Abrão quanto Sarai eram estéreis, já eram velhos, não podiam ter filhos. E o sonho de Deus de uma descendência parecia muito distante. Mas houve um dia em que Deus soprou sobre eles. Nós também não vamos ver na nossa Bíblia em português. Mas o que aconteceu? Sarai tornou-se Sara. Abrão tornou-se Abraão. Sabe o que aconteceu? A letra rei do nome de Deus foi colocada no nome de Abraão e de Sara. Uma aliança foi feita, o sopro. A letra rei foi colocada sobre Sarai e ela se tornou Sara. A letra rei foi colocada, o sopro de Deus foi colocado no nome de Abrão e ele se tornou Abraão. E ali eles receberam o sopro de Deus para realizar o impossível, para gerar uma descendência para Deus, mesmo em idade avançada. Queridos, eles se tornaram pai e mãe de nações, foram capazes de crescer, de florescer, de conceber, e esse é o plano de Deus para a sua igreja nesses dias. Quando Deus sopra em nós do seu Espírito, Ele dá luz às coisas que estavam presas em nós, e as nossas vidas passam a florescer, a multiplicar, a crescer, e esse é o propósito de Deus para a sua igreja nesse tempo. Que você floresça, que você cresça, não só nas finanças, mas em cada área da sua vida, nas finanças, no ministério, na unção, nas células, no testemunho, no poder de Deus sobre a tua vida. Foi isso que aconteceu no Novo Testamento. O sopro de Deus veio no Pentecostes como um vento impetuoso, que encheu a sala onde a igreja estava reunida, capacitando-os a testemunhar até os confins da terra. Quem era Pedro? Ele tinha acabado de negar Jesus. Todos estavam ali reunidos, sentindo-se incapazes diante de todas as ameaças do Império Romano. Jesus havia morrido. Mas quando o Espírito Santo soprou sobre eles, tudo mudou. Por isso Jesus disse, olha, não façam nada. Fiquem em Jerusalém, reúnam-se em oração, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Quando o Espírito Santo sopra sobre os discípulos, eles se levantam em poder, em ousadia, em coragem, para testemunhar, para ir até os confins da terra, para dar a sua própria vida, para que o Evangelho de Cristo cumprisse o seu propósito. E essa foi a promessa de Jesus para a igreja, que eles recebessem o Espírito Santo e então se levantassem como essa testemunha, desde Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Querido, quantos desejam receber o sopro de Deus neste dia, nesse tempo? O Senhor quer te levar a um novo nível. Ele quer te encher com o Espírito Santo para os desafios que virão para o futuro. Ele quer te usar de uma nova forma, não como você serviu a Deus até aqui. Ele quer te usar com unção, com ousadia, com autoridade, com um novo nível no Espírito Santo e no poder de Deus sobre a tua vida. Quantos recebem, dizem amém. Diga, Senhor, sopra sobre mim hoje, com teu fôlego de vida. Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, com poder, sopra nova vida nas tuas promessas para mim.
todos os bloqueios, barreiras, impossibilidades estão sendo removidos, porque eu estou passando hoje da esterilidade para a fertilidade. Senhor, libera hoje o sopro divino do teu poder criativo para dar luz às tuas promessas, os teus sonhos para mim, que eu veja o impossível tornando-se possível, no nome de Jesus, amém. Glorifique ao Senhor com os seus lábios, glorifique ao Senhor. Você crê? Último aspecto das janelas, janelas de novas oportunidades, janelas do sopro do Espírito, janelas de abundância. É o terceiro aspecto. As janelas permitem que as bênçãos de Deus entrem mais rapidamente nas nossas vidas. Se você estava contente com as portas abertas, muito mais Deus fará agora no tempo das janelas abertas. O que você tem na sua casa? Mais portas ou mais janelas? Com certeza temos mais janelas na nossa casa do que portas, não é verdade? A maneira mais rápida de você receber as bênçãos de Deus é pelas janelas, porque elas vão encher rapidamente a casa inteira. 3 vezes as janelas celestiais ou janelas do céu são mencionadas no Antigo Testamento. 3 vezes. Janelas do céu, janelas celestiais são mencionadas. A primeira eu já falei para vocês, a janela da arca, que nós acabamos de ver. A janela colocava no topo da arca, mostrando um caminho de esperança. Você sabe onde aparece a segunda janela para o céu? A segunda janela celestial? Ou janela do céu? Malaquias 3:10. Um texto tão conhecido de todos. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Esse é o tempo em que os dízimos e as ofertas desatarão bênçãos, proteção, multiplicação, abundância sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todas as áreas da sua vida. A palavra que temos aqui em Malaquias 3:10 são as janelas, a mesma de Noé. É a segunda vez que aparece na Bíblia. Algumas traduções em português está traduzido também por comportas, mas o original hebraico, janelas, essa tradução para o português está como janelas, é a mesma palavra. E a outra vez que essa palavra, a terceira vez, é em 2 Reis 7:19. Você pode marcar aí, eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, não quero tomar tempo, nós já vamos terminar para orar. 2 Reis 7:19, os que estão marcando depois podem ler. É uma janela aberta no meio da fome. O povo sofria com uma grande fome, mas houve um homem, um capitão, que duvidou da palavra de Deus. E duvidou, dizendo que nem mesmo que o Senhor abrisse uma janela no céu, a fome cessaria. E por ter duvidado do Senhor, ele morreu. O profeta disse, olha, você vai ver com seus próprios olhos que você falou que não ia acontecer. Mas sua fome não será saciada, você não vai comer, porque antes disso você morrerá. Aquele homem, por duvidar que Deus poderia abrir uma janela no céu, ele morreu. Ele pôde ver a bênção, mas não pôde comer. O povo veio e o atropelou, e ele não pôde desfrutar, porque não pôde crer. Eu quero te dizer, querido, nessa noite, não duvide do Senhor, num tempo como esse que nós estamos vivendo. Não é tempo de incredulidade, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de voltar atrás do seu compromisso com o Senhor.
É tempo de olhar para as promessas de Deus, para que você não seja levado com esse mundo. Nós estamos vivendo os dias de Noé, nos aproximamos da volta de Jesus. Dias maus estão ao nosso redor. Quando você ouve essa palavra, parece o contrário do que você vê no noticiário, e porque Deus tem planos de bênção, de prosperidade sobre o seu povo, sobre a sua igreja, a despeito da política, a despeito das notícias mundiais. O Twitter nosso não é o do computador, do celular, é a Bíblia. O jornal, as notícias atuais que o Senhor tem para a nossa vida não estão aí nas mídias, nos meios, na televisão, no celular, no computador. Elas estão escritas, foram sopradas pelo próprio Deus. Não é tempo de duvidar. É tempo de voltar os olhos para o Senhor, para a sua palavra, para as suas promessas, para que você viva a abundância de Deus para esses dias. Ainda que você seja provado, que você possa permanecer fiel ao Senhor, que você possa aprender o valor da generosidade, o valor que tem diante de Deus, dos seus dízimos, das suas ofertas, dos seus pactos. Não porque Deus almeja o dinheiro de alguém, mas porque onde está o tesouro de alguém, ali está também o seu coração. Por isso, querido, quando temos um coração generoso para com Deus, Deus prometeu: olha, faça prova de mim, e eu abrirei as janelas dos céus, tragam os dízimos que me pertencem, entreguem na minha casa, e eu abrirei as janelas do céu, e derramarei bênçãos sem medida, que vocês nem sequer poderão contá-las. Nesse tempo de janelas abertas, é importante que você veja a importância de ofertar, de dizimar, de pactar diante de Deus com generosidade nesse tempo. O significado do número 5 também é bênção, multiplicação e abundância. Bênção, multiplicação e abundância. O 5 não fala somente de abundância material, mas espiritual também. Deus tem abundância material, Deus tem abundância ministerial, espiritual para você. Quantos recebem, dizem amém. Quando ouvimos o número 5, você se lembra do que também? Dos 5 pães que Jesus compartilhou, multiplicou, para que uma multidão fosse alimentada. Querido, ouça a palavra do Senhor para você nessa noite. Deus faz muito com o nosso pouco. Você não precisa ter muito, mas você precisa ser agradecido e estar disposto a dar a Deus o pouco que você tem. Coloque nas mãos de Jesus o que você tem. Seja agradecido e coloque nas mãos de Jesus o que você tem. Como aquele menino que não tinha nada. Tinha tão pouco. Mas ele foi capaz de dar graças, de entregar nas mãos de Jesus tudo o que ele tinha. E então o milagre da multiplicação aconteceu. Quando nós fazemos isso, nós aprendemos a ter um coração generoso. Nós vemos as janelas do céu se abrindo e a bênção e a abundância chegando sobre as nossas vidas, milagres de Deus alcançando a nossa vida, o nosso celeiro, a nossa família. Vocês ouviram testemunhos ainda hoje? Aquele que duvidou, ele viu a bênção chegando, mas não pôde provar dela porque morreu antes. A abundância, a multiplicação não é só financeira, vou repetir, mas é espiritual também. Antes da vinda do Senhor Jesus, muitas vozes têm profetizado já há muitos anos, virá a maior colheita de almas que o mundo já viu. Multidões estão no vale da decisão, um grande avivamento está chegando e o Senhor te convida a ser parte dele. O Espírito quer soprar sobre você, para que você se levante com essa testemunha ousada do poder de Deus nessa geração e seja um canal para a maior colheita de almas que o mundo já viu. Deus está te chamando para ser um pescador de homens.
Deus está te chamando para ser uma pescadora de mulheres. Deus está te chamando nesse tempo para que essa abundância alcance cada área da sua vida, a vida material e a vida espiritual também. Deus quer te levantar como um homem, uma mulher cheia do Espírito que fará diferença nessa geração. Você pode repetir junto comigo, fazer mais uma declaração. Pai, abra as janelas do céu e derrame bênção sobre mim. Este será um ciclo de frutificação, de multiplicação. Senhor, faça muito com meu pouco. Senhor, multiplique meus pães e peixes. Transforme o meu 5 em 5.000. Abre as janelas da provisão divina e faz chover abundantes bênçãos sobre a minha vida. Você crê naquilo que acabou de declarar? Você crê naquilo que acabou de declarar? Janelas de oportunidades, janelas do sopro divino, janelas de abundância, Deus tem preparadas para você nesse ciclo. O segundo ponto, dentro do significado desse novo tempo, novo ano, é o ano de conquistar a promessa, o ano de conquistar a terra prometida. Mas nesse aspecto nós vamos entrar numa outra oportunidade. Até o final do ano, Deus tem muito a abrir os teus olhos, a trazer palavra de vida no teu coração, para te posicionar para um novo ciclo que Deus tem adiante de você.